Fala galera, tudo bem? Galera, vamos falar um pouquinho sobre o diazepam, esse benzodiazepínico aí bem mais antigo do mercado. Antes disso, deixa o seu like também, deixa o seu comentário, vai ter conteúdo sempre aqui para vocês. Vamos lá então. Diazepam benzodiazepínico, tá? Principais nomes comerciais, famoso Valium, laboratório Rocha, aqui sem conflito de interesse algum. Além disso, a gente tem o Genpax, que também é um nome mais famosinho de venda. Como é que a gente tem o diazepam? Nós vamos abordar aqui o diazepam ampolas, tá? Vamos lembrar que tem as apresentações em comprimidos. As ampolas do diazepam vêm com 2 ml, cada ml tem 5 mg, então a ampola total tem 10 mg. Um detalhezinho da apresentação, que nos Estados Unidos a gente tem a apresentação intranasal e tem a apresentação em forma de gel, de administração retal. Tá? Essa apresentação nos Estados Unidos é disponível. Mecanismo de ação dos benzodiazepínicos de forma geral, o diazepam não foge à regra, via ácido gama-aminobutírico subtipo A, nesse caso. Uma medicação que tem início de ação de 1 a 3 minutos, então compartilha praticamente com o mesmo tempo de ação do midazolam. Agora vem a principal diferença. Duração do diazepam de 60 a 120 minutos, diferente do midazolam, que era ao redor de 40 minutos. E agora a principal diferença, meia-vida do diazepam, uma meia-vida longa de 3 horas ao redor. Então isso é a principal característica que diferencia o diazepam do midazolam. O midazolam é uma medicação de ação mais curta e o diazepam é uma medicação de ação mais longa. Vamos lembrar um pouquinho de farmacocinética, a fase de eliminação terminal do diazepam ao redor de 20 até 50 horas. O que isso te implica? Te implica que não é uma medicação que a gente vai optar por utilizar, por exemplo, num paciente ambulatorial ou num paciente que vai fazer um procedimento rápido. Além disso, tá? Outra parte de farmacodinâmicos, metabólitos ativos do diazepam, principalmente o nordiazepam, tem uma vida de eliminação terminal ao redor de 100 horas. Ou seja, não tem justificativa para você utilizar essa medicação num paciente que precisa acordar e ir embora rápido. Por exemplo, endoscopia. Outra coisa, cardioversão elétrica também. A ideia é você aplicar o choque, a cardioversão, e depois o paciente já acordar, tá certo? Então, indicações principais do diazepam. Ansiólise, principalmente. Estados que você precisa induzir uma amnésia no paciente. E procedimentos de curta duração. Tá? Endoscopias, cardioversão elétrica. Vamos lembrar que o curta duração não fala a favor da eliminação da droga. A gente tem metabólitos de eliminação muito lenta. Outras indicações, o diazepam é bem mais famoso por essas, inclusive. Delírium, estados do delirium tremens e agitação aguda e estados de pânico, porque a gente tem um efeito um pouco mais duradouro da droga. Então, nesse caso, é interessante você ter uma ação mais duradoura. Outra, acho que essa é a principal indicação que a gente sempre lembra da faculdade, estados de crise convulsiva. Vamos lembrar que diazepam para crise convulsiva, endovenoso. A administração intramuscular vai ter um pico de absorção ao redor de 60 até 90 minutos. Então, é uma absorção intramuscular muito errática, não vai te ajudar na crise aguda convulsiva. Além disso, pacientes com espasticidade, você também pode estar utilizando o diazepam, nesse caso, para alívio de espasticidade. Nesse caso, também é uma droga que, como tem uma ação mais longa, nesse caso estaria bem indicado. Que dose que eu uso? 0,1 até 0,2 mg por quilo. Principais efeitos colaterais. Dor à injeção, principalmente por causa do diluente, que é o propileno glicol. Então, o paciente queixa de dor na hora da injeção da medicação. Quais são os principais cuidados que você precisa ter na hora de utilizar o diazepam? Cuidado nos pacientes com insuficiência hepática documentada, pacientes com essa patologia. O ideal é você reduzir 50% a dose e lembrar sempre dos pacientes idosos. Pacientes idosos sempre mais sensíveis aos benzodiazepínicos, com o diazepam não é diferente. Então vai tateando a dose no paciente idoso. Você pode fazer pegar uma ampola que tem 10 mg, diluir para 10 ml, você tem 1 mg por ml e você vai tateando de 1 em 1 ml, ou seja, de 1 em 1 mg também. O que a gente tem de problemas com a administração do diazepam? Reações paradoxais, não só exclusivamente do diazepam, mas em geral dos benzodiazepínicos. Reações psiquiátricas, o paciente fica inquieto,
O paciente fica agitado, o paciente fica irritado, com agressividade. Tem relatos de paciente que começa a ter ilusão, às vezes o paciente começa a ter alucinação e até psicose. Então essa é uma reação paradoxal dos benzodiazepínicos. Essas reações acontecem principalmente nos pacientes idosos, ou seja, mais cuidado ainda nessa população de pacientes. E para finalizar, vamos lembrar que a gente pode fazer a medicação puro, endovenoso, e esse medicamento ele é estável em soro glicosado ou em soro fisiológico, beleza? Pessoal, deixa o seu comentário aí pra gente, tá? Vai ter conteúdo aqui sempre para vocês, beleza? Grande abraço!